Olá, tudo bem? Eu sou o professor Cid Marques, trabalho com matéria de informática para concursos e esse bloco aqui a gente vai dedicar a resolver algumas questões vinculadas a principalmente tribunais, né? Eu acho que é importante que a gente conheça, quando a gente está estudando para concurso, não só a matéria, mas conhecer o palavreado que a banca utiliza, conhecer o perfil de cada uma das bancas, saber qual é a estrutura de uma questão. Então, o que a gente vai abordar aqui não é só buscar gabarito não, tá? É entender tudo isso, como que a banca cobra cada uma das informações. Não tem um padrão de matéria aqui, mas a gente vai fazer uma mistura entre bancas, assuntos, tudo dentro da matéria da informática, tá certo? Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso material, né? Noções de informática. Bom, primeira questãozinha aqui que a gente vai trabalhar é uma questão que ela fala sobre inteligência artificial. Por que eu dei preferência para começar por isso? Porque os concursos vêm mudando, eles vêm se atualizando, né? E nessas atualizações, sai um pouco daquilo que é tratado como básico, né? Por mais que na grande maioria dos editais vem lá noções de informática, aquilo que era o básico, que era um sistema operacional básico, um editor de texto básico, isso não que não caia, ele vem caindo sim, mas a importância disso na sua prova tem sido cada vez menor. E a inteligência artificial, o uso de programas de colaboração, armazenamento em nuvem, tem tomado um pouco mais de importância. Então, olha como que isso acontece, tá? Pergunta da banca VUNESP, aplicada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o cargo de contador. O cargo em si, na matéria de informática, pouco influencia, tá? Tem muitos alunos que me questionam, falam, professor, mas quando o cargo é de ensino médio, ele é mais fácil do que para um cargo de ensino superior? Não, às vezes é até o contrário, tá? Porque nas matérias de ensino médio, o que acontece? Você não pode cobrar muito pesado o direito, então eles acabam pesando a mão, principalmente em matemática, raciocínio lógico, português, informática, então isso acaba fazendo bastante diferença, tá? Então aqui o cargo, sem fazer tanta diferença, o início da questão, ela começa tratando o seguinte, ó, a inteligência artificial, então eu sempre indico para os meus alunos que vão grifando as palavras-chave, né, chamada, esse caso em específico, de generativa. Tá? Quando a gente trata a inteligência artificial generativa, é aquela que, para você criar uma associação rápida, não é uma tradução, nada disso, é associação rápida mesmo, tá? É aquela que gera alguma coisa, tá? Então, basicamente, a inteligência artificial, para ela gerar alguma informação, ela precisa ter informação, que é a base de dados dela. E a inteligência artificial não passa de um programa que ela faz uma pesquisa em toda a sua base de dados e responde com aquilo que ela estatisticamente entende ser a melhor resposta. Isso não significa que essa resposta esteja correta, não significa que a resposta ela tem uma validade para o que você está buscando. Muitas das vezes você encontra respostas que não batem com aquilo que você está habituado, então é muito mais a título de guia, né? Como se fosse um consultor que a IA generativa vai utilizar para você, tá certo? Então ela utiliza modelos de linguagem que a gente chama de LLMs, tá? Isso aqui durante o curso a gente trata bastante isso, né? As linguagens de criação, de geração que tentam de alguma forma simular a mesma linguagem do ser humano, tá certo? Para processamento de prompts, para quem não está habituado com esse termo prompt, é o texto que você utiliza para solicitar para a inteligência artificial que ela gere alguma coisa, uma resposta que seja, uma pesquisa, uma criação, qualquer coisa que a IA vai gerar, ela precisa de um prompt e esse prompt tem que ter um nível de assertividade muito grande para que ela possa responder corretamente aquilo que você tem de intenção, tá? E aí, aqui é o termo linguagem natural. A ideia de linguagem natural é a ideia da LLM, que é a ideia de você trabalhar com assuntos que são descritos, né, descritivos pela inteligência artificial numa linguagem muito próxima da linguagem humana, tá? Um fenômeno que pode ocorrer, e aqui olha o que a banca faz, tá? Isso daqui não é uma característica exclusiva da VUNESP, todas as bancas vão tratar dessa mesma forma. Quando ela diz pode, significa que não obrigatoriamente isso vai acontecer, tá certo? Ocorrer durante o uso das LLMs é a alucinação. Então vamos lá.
Lembrando aquilo que eu acabei de explicar para vocês, a inteligência artificial ela é um banco de dados e aí ela vai pesquisar dentro desse banco de dados tudo que ela tem para tentar formar estatisticamente a melhor resposta, tá certo? E aí, naturalmente, isso pode acontecer com várias coisas, como por exemplo, ela pode ter a alucinação, ela pode ter o chamado viés, ela pode ter também outras amarrações que são utilizadas, como por exemplo cunhos políticos, religiosos, coisas desse tipo. Ela também trata daquilo que é chamado pela banca de vícios, tá certo? Então, tanto alucinações, quanto vieses, quanto vícios são termos utilizados em prova para cobrar a resposta da inteligência artificial. O termo vício ele é muito baseado naquilo que a inteligência artificial mais tem de informação. Então, por exemplo, se você costuma, de alguma forma, permitir que a inteligência artificial ela se vicie num tipo de informação, ou seja, que ela tenha uma informação que ela sempre recebe a mesma coisa, não significa que ela vai ter uma variedade. Aí você pode falar assim, mas professor, eu não consigo entender a ideia de vício. Vamos usar um exemplo prático para isso, tá? Diz a história que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, tá? E isso a gente fala o tempo todo, todos os professores de história contam isso na escola, porque a organização da educação do nosso país diz que os livros didáticos têm que conter essa história, mas não significa que ela é história real. Então, os vícios significa uma história contada tantas vezes que ela chega ao ponto de parecer real. Então isso a gente chama de vício, tá certo? É o caso, por exemplo, da descoberta do Brasil e outras tantas que a gente vê por aí, tá certo? Já o viés, ele tem um cunho diferenciado, baseado nas atualidades, como por exemplo, eu posso, eu vou usar alguns termos aqui que não refletem a minha ideia, tá? É apenas exemplo. Então, eu sou um homem branco e eu posso alimentar a inteligência artificial contando a história dos negros de uma forma muito tendenciosa, tá? E usando termos específicos, termos pejorativos, e aí quando qualquer resposta da inteligência artificial for baseada naquilo que eu estou falando, ou seja, é a minha ideia, é o que eu penso, ela vai responder de acordo com isso, e isso é classificado como viés e não como vício, tá certo? O vício é aquela história que é contada tantas vezes que ela parece verdade, o viés é um desvio de acordo com um pensamento único, e a alucinação é uma cobertura de brechas, ou seja, imagina que a inteligência artificial ela tem lá o seu banco de dados, e nesse banco de dados ela não encontra estatisticamente palavras que se encaixam naquele contexto que foi solicitado para você a partir do prompt. Ou seja, ela não consegue montar uma história como resposta. O que ela faz? Ela cobre. Ela vai fazer a incidência de palavras que estatisticamente poderiam estar naquele lugar e que poderiam completar as frases, as sentenças, as orações de texto ou de imagens que ela está gerando, tá certo? E isso é classificado como alucinação. Por quê? Porque aquilo não existe. Então aquilo foi colocado justamente para cobrir uma parte da história que ela não tinha nenhum tipo de informação. Então, usando um exemplo bem assim lúdico, tá? Imagina que a gente sabe, por exemplo, que se você misturar o branco com o vermelho vai dar rosa, se você misturar um amarelo com um azul vai dar verde, sei lá, misturas de cores. E se ela tem lá alguém que pede uma mistura que ela não sabe, o que ela vai fazer? Ela vai inventar uma cor. Então, isso é classificado como alucinação, uma invenção. Então, aqui, ó, assinale a alternativa que explica corretamente o fenômeno da alucinação. Baseado no que a gente acabou de verificar, aí vem as alternativas. É um processo no qual a LLM gera informações plausíveis, ou seja, são palavras que, de repente, se você não prestar atenção, aquilo pode parecer verdade. Por quê? Porque foram palavras que estatisticamente foram escolhidas para cobrir lacunas de uma história, tá? Porém, elas podem ser incorretas, ou seja, aquilo que não existe. É exatamente a nossa resposta, tá? Então, quando a gente gera uma informação, uma mentira, mentira é um termo pesado, mas é uma ideia de invenção plausível, porém que não existe, isso é chamado de alucinação. Na alternativa B, a gente pode ver como resposta que a alternativa A, correta, Na B é um mecanismo em que a LLM necessita extrair dados da rede,
Não, porque a pesquisa que a inteligência artificial já é baseada nos dados de rede, né? A letra C fala, é um bloqueio de segurança contra conteúdo ofensivo durante o uso, ou seja, isso daqui a gente chama de mitigação, mitigar as alucinações, mitigar os vieses, mitigar os vícios seriam os bloqueios de segurança, ou seja, não é exatamente isso que a gente está procurando, tá? Na letra D, é um recurso de LLM para criar respostas mais adequadas ao interlocutor humano. Isso é a própria linguagem natural que a gente utiliza, não tem nada a ver com alucinação. E a letra E é uma situação em que a LLM não apresenta nenhuma resposta ao prompt fornecido. E, dica, a inteligência artificial não deixa você sem resposta, ela sempre responde, tá? Eu até coloquei aqui um exemplo, né, de um meme que aparece na internet toda hora. Isso daqui é uma imagem como se você estivesse perguntando alguma coisa para a inteligência artificial. A pergunta ali seria, né, supostamente, esse cogumelo é comestível? E a inteligência artificial, o que ela faz? Ela busca no seu banco de dados, encontra ali que alguns cogumelos são comestíveis, mas não verifica que alguns não são. Então o que ela faz? Ela pega como resposta estatisticamente correta o sim e entrega a resposta para você. Porém, naquele caso, este cogumelo não era comestível. Então ela fala, você está certo, é um cogumelo venenoso. Gostaria de aprender mais sobre cogumelos venenosos? Aí ela já fez outra pesquisa e já tem resposta para isso. Então esse é o principal exemplo para o que a gente chama de alucinação. Vieses e vícios a gente também colocou. Aqui eu trouxe alguns termos que podem refletir o que significa inteligência artificial, né? É um campo da ciência que busca criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, só que ela faz mais rápido, mais preciso, né? E sem muito esforço, né? O esforço dela é consumo de energia, por exemplo, tá? Como reconhecimento de padrões, tomada de decisões, aprendizado de comunicação, de linguagem natural. O objetivo é automatizar processos, e aí vem algumas perguntas que podem aparecer nesse contexto. Ó, IA fraca ou IA forte. O que é IA fraca? Inteligência artificial fraca. Focada em tarefas específicas, como assistentes virtuais, Alexa, por exemplo, né? Ou IA forte, conceito teórico de uma inteligência artificial com capacidade cognitiva semelhante ao humano, ou seja, muito distante uma coisa da outra, tá? A LLM, né, que é o caso que eu expliquei para vocês, são modelos de aprendizado profundo, então isso daqui também pode aparecer na sua prova, treinados em grandes volumes de dados textuais, eles conseguem entender, gerar, manipular linguagem natural de forma coerente. E lembra que a inteligência artificial não repete texto, tá? Se você perguntar 10 vezes a mesma coisa, ela vai te dar 10 respostas diferentes, porque a linguagem natural dela é não fazer repetição, tá? Aí você tem arquitetura baseadas em redes neurais, que são do tipo que a gente utiliza na nossa vida, né? E aí é chamado em prova de transformer, que lidam muito bem com sequências de palavras, padrão linguísticos, estatísticas e tal. Funcionamento: operam como máquinas de previsão estatística, escolhendo a próxima palavra em uma sequência com base em padrões aprendidos. Os exemplos: ChatGPT, Copilot, Gemini, DALL-E, são que esse daqui é exclusivo para imagens, Midjourney, né? E também as aplicações respondem perguntas, criam textos, resumos, traduções, apoiam tarefas criativas. No caso dos tribunais, eles estão criando até os textos dos juízes, tá certo? As coisas que a gente deve se preocupar: os vícios, que eu expliquei para você, as alucinações, que é a resposta da nossa prova, e os vieses. Tudo isso aqui eu deixei justamente para que você possa entender como isso funciona. E o que a gente utiliza para diminuir esses três problemas? A chamada mitigação. São técnicas de filtragem, curadoria de dados, ajustes éticos no desenvolvimento e você nunca acreditar na inteligência artificial. Essa é a lógica, tá certo? Então, resposta feita. Agora a gente vai para a nossa segunda pergunta, né? Também da banca Vunesp. Lembra que a ideia aqui não é você ficar focado numa banca só, mas a banca Vunesp tem trabalhado muito a questão de tribunais, tá? Inclusive você vê o mesmo cargo, mesma prova. Ó. Os 3 princípios básicos envolvidos na segurança da informação. Lembrando que a inteligência artificial gera informação baseada em informação, e a segurança da informação ela foca no tratamento da informação. Depois a gente vê outros casos da LGPD que pode ser cobrado em prova e tal. Aí ele chama aqui, ó, de confidencialidade. Repara que aqui essa banca em específico ela trata apenas como 3 itens, tá, da segurança da informação: integridade e disponibilidade. Mas não significa que são somente 3, ao todo são 4, tá certo? Aqui falta a autenticidade, que também estaria associada ao não repúdio ou
a irretratabilidade, que é você não poder negar aquilo que você já fez ou se você se autenticou para isso, tá? Bom, basicamente esses 3 itens estão na pergunta, então a gente vai focar neles. O correto é afirmar especificamente que o princípio da integridade. Integridade significa uma informação que, para ela se manter íntegra, ela até pode ser alterada, mas por alguém que tem autorização para isso. Qualquer pessoa que faça uma alteração na informação sem autorização, eu quebrei a integridade dela, tá? Indica a necessidade de que os usuários da informação sejam mantidos anônimos. Nada a ver, não é o anonimato que vai garantir a integridade, portanto, não é nossa resposta, tá certo? Letra B. A confidencialidade, ela é focada naquilo que obviamente tem que ser confidencial. Isso não significa que uma coisa confidencial é confidencial para todos, é confidencial apenas para quem não tem autorização. Para quem tem autorização, ela é disponível, que é o outro critério da disponibilidade, tá? Então, a confidencialidade tem como objetivo determinar o custo de um vazamento de informações pode ocasionar à empresa. Não, isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem lá algumas métricas para isso, mas também não, a confidencialidade não tem diretamente nada a ver com custo, tá? Disponibilidade tem como meta prover o sistema com capacidades de auditoria no uso da informação. Eu devo ter auditoria para tudo que acontece? Devo, mas isso não está focado na disponibilidade diretamente, portanto, isso não é a minha resposta. Aí ele volta para o item de confidencialidade, visa garantir que o acesso à informação seja restrito a seus usuários previamente autorizados. Exatamente. A confidencialidade, ela não está focada em não poder ser entregue a ninguém, ela está focada em ser entregue apenas para pessoas autorizadas, portanto, essa seria a nossa resposta, tá certo? E por último aqui, ó, a integridade apresenta como meta principal que se tenha disponível, ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, integridade e disponibilidade, tá certo? Portanto, nossa resposta é a letra D. Aqui eu trouxe os termos jurídicos que tratam disso, tá? Então, a política de segurança, que é um documento aprovado pela autoridade responsável pelo órgão, isso é uma normativa federal, mas se aplica aos estados e todas as instituições vinculadas ao governo, tá? A segurança da informação, ela tem os 4 itens: disponibilidade, eu costumo fazer assim, ó, disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Se você lembrar dessa palavrinha dica, você vai lembrar dos 4 itens, tá certo? E o que significa cada um deles? Disponibilidade, propriedade que a informação esteja acessível e utilizável sob demanda por pessoa física ou determinado sistema, órgão ou entidade. É a garantia que os sistemas de informações de um computador estarão disponíveis quando necessário. Já a integridade é propriedade que a informação não foi modificada ou destruída de maneira não autorizada, nem mesmo acidental. Quando você vai para a confidencialidade, é a propriedade que a informação não esteja disponível ou revelada a pessoa física, sistema, órgão ou entidade não autorizados ou credenciados. E a autenticidade, propriedade que a informação foi produzida, expedida, modificada, destruída por uma determinada pessoa física, sistema, órgão ou entidade autorizado por isso. Portanto, ela torna a autenticidade. Lembrando que a autenticidade tem vínculo direto com o não repúdio e também a irretratabilidade, certo? Terceira questão aqui, ó. O correio eletrônico, né, que é um sistema de comunicação que basicamente aparece em todas as provas, né, ele possui diversas opções e recursos para o preparo e envio de e-mails, como, por exemplo, o campo CCS. Bom, professor, não existe campo CCS, então a alternativa A está errada, não preciso perder tempo lendo, tá? Letra B. Anexo estendido. Não existe anexo estendido. Ou existe anexo, que é uma cópia do arquivo, ou existe o anexo de um link, que é um arquivo que esteja na internet, por exemplo. Portanto, isso também não pode ser a minha resposta. Você vê que eu vou direto. A VUNESP tem essa característica de permitir você achar algumas palavras que são chamadas palavras-chave que elimina a própria alternativa, tá? O campo CCO ou BCC, que é a mesma coisa, que em português CCO, em inglês BCC, que torna oculto os anexos que estejam presentes? Não, ele não oculta o anexo, ele oculta o próprio destinatário, portanto não é nossa resposta. Letra D, o assunto que é obrigatório? Não, o assunto não é obrigatório. Quando você monta uma mensagem, o assunto pode ficar em branco, o máximo que acontece é o provedor te dar uma mensagem avisando, olha, você deixou em branco, você quer deixar assim mesmo? Se você responder que sim, está certo, portanto não é a nossa resposta. E por último, o campo CCO ou BCC, que
não permite que o destinatário do e-mail ver quais outros endereços estão em cópia, ou seja, ele não tem como saber quem está na cópia no chamado cópia oculta. Percebe que a Vunesp ela erra nisso daí muito, não só a Vunesp, mas outras bancas também erram nisso, porque ele deveria completar isso daqui, que ele não consegue ver os outros destinatários que estão em cópia oculta, até porque eu tenho o campo par e o campo com cópia. Então, quando ele fala que estão em cópia, isso seria uma frase meio equivocada, né? Mas como a gente sabe que todas as outras estão erradas, essa passa a ser a nossa resposta óbvia, tá? Então aqui eu coloquei todos os campos possíveis, né? Aí lembrando que o campo assunto não é obrigatório, o corpo da mensagem não é obrigatório, o anexo não é obrigatório, tá? O campo CCO também não é obrigatório, o campo com cópia não é obrigatório, o campo para não é obrigatório. Entre esses três tem que ter pelo menos um destinatário, não importa em qual os outros se tornam destinatários. O D, né, o from, ele indica o remetente que ele é obrigatório, que é baseado na conta que você está trabalhando, tá certo? Vamos lá. Quarta questão. Um contador judiciário, ele utilizou o Microsoft Office 365 e alterou uma planilha. Então vamos pegar aqui, ó, alterou uma planilha elaborada no Excel em seu computador. Posteriormente, tentou acessar o mesmo arquivo do seu smartphone por meio do OneDrive. Então vamos lá. O OneDrive é o sistema de armazenamento em nuvem do Microsoft 365, né? Isso não só do 365, das versões anteriores também, caso você encontre em prova. E ele permite sim que eu utilize arquivos compartilhados que vão permitir ser acessado por várias pessoas ou até mesmo por uma pessoa que tem uma conta acessado por diversos dispositivos, como está citando aqui, tá? Constatando que as alterações realizadas no computador no arquivo não estão presentes na versão do smartphone. Opa, então tem alguma coisa errada. Se por acaso eu salvei no OneDrive, eu vou acessar por diversos dispositivos, a informação tem que estar igual, desde que ela esteja compartilhada e sincronizada. Sincronizar significa que ela tem que ficar atualizada o tempo todo, tá? Uma possível explicação: a sincronização de arquivos por meio do OneDrive não foi assinada pelo usuário ou empresa. Não é assinada. Na verdade, ela faz parte do pacote. Então, se você tem o pacote disponível para você, independente de qual assinatura seja, ela vai estar disponível para você, tá certo? Então, ele fala aqui que é um recurso opcional. Não, ele não é opcional, portanto, não é alternativa A. Na letra B, o arquivo foi alterado, o arquivo que foi alterado não se encontrava em uma pasta sincronizada. Opa, ele pode estar numa pasta que não foi sincronizada. Sim, pode acontecer isso. Essa é a resposta mais óbvia dentro do que a gente está procurando. Nas outras alternativas, a sincronização permitida pelo OneDrive contempla microcomputadores e notebooks, não contemplando smartphones e tablets. Está errado, porque ele pode ser acessado por qualquer tipo de dispositivo. Portanto, a resposta aqui está equivocada. Letra D. Como a sincronização por meio do OneDrive não é automática, está errado, porque ela é automática, desde que você ative ela, ela faz tudo de forma automática. Provavelmente o usuário se esqueceu de acionar a opção sincronizar, portanto, não é a nossa resposta. E por último, letra E, o OneDrive permite a sincronização de arquivos do Word, não sendo possível sincronizar arquivos do Excel. Está errado, porque ele permite qualquer tipo de arquivo, né? Então, isso não pode ser nossa resposta, tá certo? Tá vendo que a gente está ali passeando por quase tudo que pode cair na nossa prova. O objetivo é justamente esse, a gente fazer com que você tenha essa visão, tá? Então, o que a gente encontra? Ó, espelhamento de arquivos, a gente encontra acesso em múltiplos dispositivos, backup automático e arquivos sob demanda. Guarda bem essa informação que tem caído bastante em prova, tá? Então, espelhamento, tudo que você salva e dito excluir na pasta é automaticamente atualizado na conta do OneDrive, ou seja, ele é sincronizado. Acesso em múltiplos dispositivos, você pode acessar por qualquer tipo de dispositivo. Backup automático funciona como uma cópia de segurança, já que os arquivos locais são replicados na nuvem. E arquivo sob demanda, você pode escolher manter apenas atalhos no computador e baixar o arquivo quando precisar, economizando espaço em disco. Isso também é uma coisa que é cobrado bastante em prova, tá certo? E uma questãozinha do Excel. Deixa eu só passar aqui, ó, uma questãozinha de planilha de cálculo. No aplicativo Excel, tendo como base a versão 2016 em português, em sua configuração padrão, digitou-se a seguinte planilha: referentes à avaliação de alunos de uma disciplina. Cada aluno realizou 3 atividades de avaliação, sendo 2 provas, P1 e P2, que seria isso daqui, ó, P1 e P2, certo?
e mais um trabalho, que seria esse daqui, ó. Então, essas são as 3 colunas de nota de cada aluno. Na coluna E, tem-se a média ponderada das provas, ou seja, isso daqui, ó, média ponderada somente das duas provas, tá certo? Só da prova 1 e prova 2, sendo que P1 e P2 são iguais a 1 e 2, respectivamente. O peso de cada um deles significa que o P1 tem peso 1 e o P2 tem peso 2, tá certo? Então, a média ponderada aqui, por exemplo, você tem que pegar 6 vezes 2 para fazer o cálculo da média ponderada. Então, 6 vezes 2, 12, com mais 4, 16, dividido por 3, 5,3. É esse o motivo de ter dado esse resultado, tá certo? A média final é composta pela média ponderada da média ponderada anterior das notas, mais o trabalho, ou seja, você tem esses dois aqui para esse tipo de peso, com os pesos 2 e 1. Então, esse daqui tem peso 2 e esse tem peso 1. Então, você vai fazer a mesma coisa, fazer isso aqui multiplicado por 2, 2 vezes 5, 10, com mais 5,3 dá 15,3, dividido por 3 dá 5,2. Então, esse é o motivo desses cálculos estarem aqui, tá certo? Então, a gente vai agora para a pergunta em si. Você vê que aqui eu repeti, né, a parte de onde a gente tem que resolver, tá? Suponha que a seguinte fórmula tenha sido inserida em G2. Então, você vem aqui, ó, no G2, faz a marcação, né, para você lembrar que aqui vai ser feita essa fórmula, apresentada aqui em linhas, em duas linhas por questão de espaço. Aqui, na prática, na tela não, mas eu consegui colocar numa linha só na prova, ele foi dividido em duas linhas, tá certo? Então, aqui, e que ainda essa fórmula tenha sido arrastada, ou seja, o cara vai pegar aqui na alça de preenchimento, né, e vai arrastar para baixo copiando essa fórmula. Lembrando que os endereços, todos eles, quando você arrasta para baixo, ele se atualiza. O que é linha 2, ele passa a ser tudo linha 3 para contemplar todas as linhas, tá certo? Você vê que nenhuma delas tem o cifrão e não tendo o cifrão, nenhuma delas está fixa, portanto, todas elas estão livres para serem avaliadas, tá certo? Então, aqui ele fala, é correto afirmar que os números de alunos com situações aprovado, reprovado e recuperação. Então, eu quero saber quantos alunos foram aprovados, quantos foram reprovados, quantos estão de recuperação. Então, vamos lá. Para o aluno ser aprovado, que é o que está aqui na fórmula, você vê que eu nem estou avaliando a fórmula, eu estou apenas pegando cada item que eu tenho aqui, ó. Para que o aluno seja aprovado, a coluna E tem que ser maior ou igual a 5. E a coluna D também tem que ser maior ou igual a 5. Então, vamos lá. Aqui na coluna D, maior ou igual a 5, ok. E na coluna E, maior ou igual a 5, ok. Significa que esse cara foi aprovado, certo? Esse daqui não, ó, não está acima de 5. Esses dois, sim. Significa que ele está atendendo, significa que ele foi aprovado. Esse daqui também, ó, ele está acima de 5 nos dois casos, então ele foi aprovado. Só isso. Então, ao todo, eu tenho 3 aprovados. Para ele ficar de recuperação, e você vê que aqui a banca montou uma pegadinha monstra, hein? Recuperação ele colocou como segundo item a ser avaliado, mas lá na resposta ele colocou como terceiro. Então, ele inverteu isso daqui para a gente se perder, tá? Então, para que esse aluno esteja em recuperação, o F2, ou seja, a coluna F, tem que ser maior ou igual a 3, desde que ele já não tenha sido aprovado, tá? Então, a coluna F, que é essa daqui, tem que ser maior ou igual a 3. Então, esse cara aqui, ó, ele está em recuperação, certo? Porque ele não tinha sido aprovado ainda. Esse cara aqui, ó, ele é maior ou igual a 3, portanto, ele está em recuperação. Então, quantos alunos estão em recuperação? 2. E aí, o cara reprovado é quando ele não atende nenhuma dessas condições. O único que não atendeu nenhuma dessas condições foi esse, portanto, esse cara foi reprovado. Então, quantos foram reprovados? 1. Então, seguindo a ordem 3, 1, 2, a nossa resposta é a letra C. Ou seja, a gente sabe que a função que está sendo pedida, ela pede que, por exemplo, aqui tem o E, né, avaliando aqui a nossa questão de prova, né, a gente tem aqui ó, o E, indicando que eu tenho 2 testes lógicos, que é esse aqui, o primeiro teste lógico e o segundo teste lógico. Esse teste lógico tem que ser verdadeiro e esse tem que ser verdadeiro para que esse cara seja aprovado. Ou seja, para ele ser aprovado, ele tem que atender aos 2 testes lógicos. Caso um desses 2 testes lógicos seja falso,
ele vem imediatamente para cá, ó. Ou seja, ele começa de novo a fazer a avaliação. Para ele ser recuperação, ele tem que ser verdadeiro. Se ele for falso, aqui ele foi reprovado. Então, na verdade, a gente faz teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. O que aconteceu no valor se falso é que ele abriu um C novamente. Então aqui o valor se falso se torna teste lógico, aqui a recuperação é valor se verdadeiro e o reprovado é valor se falso. Tudo baseado nesse C que está aqui na frente, tá certo? Então a estrutura da função C, ela sempre vai ter essa montagem, ó, teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. Então, se você considerar isso, basicamente com esses exemplos aqui você fecha todas as possibilidades, tá certo? Vamos ver outra questãozinha aqui, ó. No aplicativo Word do Office, tendo como base a versão 2016 em português em sua configuração padrão, o usuário digitou a seguinte frase em um documento: grupo de participantes atuantes. Então, essa é a frase, tá? Ela tá com um pouco de destaque aqui na prova, provavelmente ela estava com um pouco mais de destaque, talvez em negrito, alguma coisa assim para chamar a sua atenção, mas essa é a frase, tá? Posteriormente, ele selecionou a palavra atuantes, ou seja, ele veio aqui e selecionou a palavra atuantes, somente as letras ATU. Então, ele veio aqui e selecionou só isso daqui, ó, ATU, tá certo? Aplicando o efeito de fonte oculto. Ocultar significa esconder. Então, na prática, essa frase vai ficar igual, grupo de participantes, espaço, só que ao invés de atuantes vai ficar antes. Então, qual que é a nossa resposta? Letra B. Você vê que ela é tão simples que chega a dar medo de responder, mas é básico, você tem que lembrar que o Word ele tem recursos que a gente não utiliza, como é o caso do recurso oculto, que cai bastante em prova, tá certo? Aqui, ó, fazendo mais uma questãozinha que também é muito tradicional de prova, um usuário abriu uma pasta local. Pasta local significa que você está usando o seu próprio computador, ou seja, considerando o C2 que é o raiz do seu HD ou do seu SSD, caso você tenha hardware na sua prova, tá? Por meio do explorador de arquivos, em ambos na sua configuração padrão, e nela estavam somente os arquivos vazios, tá? Então, você tem aqui alguns arquivos vazios, ó, normas, sindicato.txt, esse é um arquivo, busca indícios.txt, outro arquivo, indicativo correto.txt, outro arquivo, introdução.txt, outro arquivo, processo inicial.txt, outro arquivo. Em seguida, usou a barra de pesquisa do explorador de arquivos na mesma pasta para pesquisar nessa pasta pelos nomes dos arquivos com o seguinte padrão: ind asterisco. Esse asterisco significa tudo, ou seja, é tudo a partir de onde ele está. Então, todas as palavras têm que começar com ind, tá certo? Então, vamos ver quem começa com ind aqui, ó. Basicamente, aqui começa com ind, né? Só isso. Só que tem um porém. Quando você tem uma palavra, né, um nome, um texto que é composto com duas palavras e você usa o underline, a segunda palavra conta como início de novo. Então você tem aqui, ó, ind novamente, ó, tá vendo? E aí você não tem mais nenhuma outra. Você até tem ind em outros lugares, como por exemplo ind aqui, ó, você tem, mas está errado porque ela não é o início da palavra ali no sindicato. Então as duas palavras aqui elas serão encontradas, tá? Então ele fala, quanto aos arquivos retornados como resultado dessa pesquisa, é correto afirmar que aí seria busca por indícios e indicativo correto. Essas seriam as duas respostas que a gente vai estar encontrando, tá certo? Então, basicamente, você tem a letra A como resposta, porque ó, arquivos de busca, né? Busca indícios, perdão, e indicativo correto. Essas seriam as respostas que a gente está encontrando, né? Você vê que mesmo que tenha ind no meio, não pode acontecer, ele tem que ser o início, mas quando tem underline, ele conta como início novamente, tá certo? Então, essas são algumas perguntinhas que a gente tem que responder para a nossa prova, né? A gente tem que ficar sempre atento a essas questões de Word, de Excel, inteligência artificial, armazenamento em nuvem, né? Eu tentei fazer um mix aí para vocês, para facilitar a sua vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo bloco, segura aí que a gente já se vê, até já. Olá
Olá, sou o professor Cid Marques, trabalho com a matéria de informática para concursos. A gente está aqui para resolver algumas questões a respeito de provas de concurso, principalmente para tribunais. Então a gente aqui tem um foco importante, né, que é reconhecer as novidades que vêm sido cobrado em provas. Então eu preparei uma lista de questões aqui bem interessante para a gente, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso material, né, continuando, né, aquilo que a gente estava vendo no bloco anterior. Aqui ele fala, você vê que já é uma banca diferente, né? Lá a gente tratou bastante a banca Vunesp, aqui a gente já está falando da FGV, que é uma banca que ela tradicionalmente usa um palavreado um pouco diferente, ela usa um palavreado mais rebuscado, ela vai um pouco mais a fundo na parte técnica da matéria do que a própria Vunesp. A Vunesp a gente acha as palavras-chave, ponto e acabou, né? Já a FGV ela tem tratado isso um pouco mais profundamente. Então vamos ver aqui como que isso vai funcionar. A equipe de respostas a incidentes de segurança, lembrando que segurança é focado em segurança da informação, tá? Detectou que um desktop com sistema operacional foi alvo de um cyberataque. O invasor enviou códigos prejudiciais por e-mail a um estagiário que, ao executá-los, instalou um cavalo de Troia. Então, vamos aqui tratar, né, antes da gente continuar, a gente precisa entender como que a banca está querendo isso, tá? Então é uma questão de interpretação de texto, a FGV exige muito isso, outra banca que exige muito isso é a Fundação Carlos Chagas, a IBAD, a Sesgran Rio, são bancas que exigem muito que você faça interpretação de texto para não sair prejudicado, tá certo? Então vamos lá, segurança da informação a gente sabe, né? O foco é você tentar proteger a informação, mas você é o defensor e sempre tem um atacante, ou seja, aquela pessoa ou aquele sistema que vai atacar o seu próprio sistema, chamado ativo, com o objetivo de retirar dados, de sequestrar dados, de apagar dados, de filtrar alguma coisa, tentar encontrar informações adequadas para o atacante, né? E aí isso é chamado de cyberataque, tá certo? Enviar códigos prejudiciais. Códigos são programas que a gente geralmente vê em prova com o nome de software malicioso ou os chamados malwares, né? Que instalados no seu dispositivo eles podem gerar algum tipo de caso prejudicial, tá? E aí o que acontece? Em provas a gente não costuma usar o nome do código, a gente usa a característica dele. Todo código, né, toda programação, todo malware, ele tem uma característica, e o que as bancas todas cobram é justamente a característica, tá? Então, o cavalo de Troia é um termo que se refere à característica deste malware em específico, tá? Então, o que o cavalo de Troia faz no conceito? Ele utiliza a programação dele para parecer ser um programa ativo, um programa real, como por exemplo uma música, uma planilha, alguma coisa nesse sentido, e aí ele, no final das contas, quando você põe ele no seu computador, ele mostra que não é bem aquilo, que ele tem uma programação por trás que vai prejudicar o seu computador, tá? Então, como que esse código prejudicial chegou até o seu computador? O estagiário levou até o computador através de um pendrive, achando que era um programa lícito, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, esse código malicioso alterou os arquivos de hosts do desktop. Hosts seriam arquivos administrativos, né, os programas que administram o seu próprio sistema, tá? Redirecionando o tráfego do usuário para um site falso. Então, esse código, ele utilizava, por exemplo, o que a gente chama de um sistema de modificação de navegação na internet, né? E aí, quando você digita o nome de um site ou quando você clica num determinado link, ao invés de ele ir para aquele link, ele automaticamente é redirecionado para isso. Isso também aparece em prova pelo termo de envenenamento. Envenenar o quê? Os links. Então, a gente acaba utilizando para o acesso aos links o chamado DNS, que é o sistema de nome de domínios, tá? E quando esse DNS ele está envenenado, automaticamente ele acaba direcionando você para sites falsos. Objetivos múltiplos, pode ser um site de compras, onde ele está levando você para comprar, um site de programas falsos, um site de recolhimento de informações sugerindo ser de um banco ou da Receita Federal,
ou até de conteúdos ilícitos como drogas, jogos, coisas desse tipo, tá certo? Então, sempre que o estagiário digitava o endereço correto, ele era direcionado para outro, como por exemplo, digitou o Google e esse arquivo corrompido direcionava para um site fraudulento, ok? Então, o objetivo do cavalo de Troia neste caso foi esse. Ele chegou até o computador como um programa lícito, só que na prática ele fez tudo isso. Com base nessas informações, assinale a opção que indica a classificação correta do ataque. Ou seja, agora ele não está falando do malware em si. O malware é o cavalo de Troia. Agora ele está querendo saber a característica, a classificação do ataque. Então, o ataque do envenenamento do DNS que a gente falou, ele é chamado de farming. Farming é um termo que a gente utiliza onde o usuário ele é, de certa forma, enganado. Ele é diferente do phishing, por exemplo, que o phishing é uma característica onde eu peço seus dados. No farming eu não peço dados nenhum, eu enveneno o DNS, que é não permitir que você perceba que está sendo redirecionado para um site falso, e lá eu tento roubar os seus dados, tá certo? Então farming seria isso. Aí você tem outros termos ali que na maioria das provas cai, como por exemplo eu deixei aqui todos descritos para você, né? Principalmente o worm, né? E o bot cai toda hora em prova. O worm é um malware que se replica automaticamente em sistemas de rede, ou seja, ele faz cópias dele mesmo, diferente do cavalo de Troia que não faz cópia dele mesmo, ele chega até o computador porque foi levado por alguém, né? O cavalo de Troia, o worm não, ele faz cópia, ele fica mandando essa cópia para outros dispositivos, permitindo que todos os dispositivos da rede sejam infectados, tá certo? E aqui o bot, ele é um programa que executa tarefas automáticas. Então tudo aquilo que você quer que ele faça automaticamente, ele é classificado como bot. Mas isso são malwares mesmo, não a característica de ataque. O farming é aquilo que nós encontramos como resposta, é o ataque de tráfego legítimo redirecionado para sites falsos. Aí vem esses dois aqui que são estranhos. Normalmente esses dois caras não caem em prova. São raros as vezes que a gente vê ele em prova, tá? Então esse Typusquite aqui, ele é quando os criminosos registram domínios, ou seja, não é um site que ele foi criado, como que eu posso explicar? O farming te leva para um site fraudulento, tá? Mas esse site fraudulento, para ele existir, ele tem que ter sido registrado, e aí ele tem que ter uma característica muito parecida com o site original. Então, esses sites, né, que são registrados são parecidos com os legítimos, tá? Por exemplo, o Google, ele pode ser registrado com nome diferente, tá vendo? Ó, Google, que seria o Google corretamente, esse daqui é Google, esse daqui está errado, então ele foi registrado para enganar. Às vezes a pessoa lê rápido e não percebe. Então isso é uma característica chamada Typusquating, é uma forma de você registrar sites com nomes parecidos com os corretos para que o farming funcione, tá certo? Esse tabnabbing aqui é um ataque de phishing, ou seja, é um ataque onde a pessoa vai pedir os seus dados, né, que explora abas do navegador, uma aba inativa muda para uma página falsa pedindo login. Então você entra, por exemplo, no seu e-mail, você deixa ele lá inativo por um tempo, quando você vai ver, ele já está pedindo login novamente na prática para roubar seus dados, tá certo? Então ele infecta o navegador, tá? Esse tab aqui, ele falsifica as abas do navegador, tá certo? Então basicamente esses são os 5 que a gente viu. Nesse outro caso aqui de segurança da informação, você vê que nomes também de ataques ou de malware são cobrados. A banca FGV gosta muito disso, tá? Otávio trabalha em uma organização pouco atenta a ameaças virtuais, ou seja, algumas empresas, algumas organizações não se preocupam muito com isso. Eles acham que estão sempre seguros por causa de um antivírus, de um firewall, e na verdade a gente nunca está tão seguro assim, tá? Recentemente a empresa foi vítima de um malware, ou seja, de um attacker, um cyberataque, como a gente viu, né? E esse cyberataque não foi feito por uma pessoa, foi feita pelo próprio malware, ou seja, o malware foi programado para chegar na empresa de alguma forma, tá certo? De maneira furtiva, ou seja, que ninguém perceba que aquilo está acontecendo. Infectou seus sistemas, aí vem o segredo, ó, bloqueou e criptografou os dados, ou seja, o sistema que foi invadido, ele recebeu uma carga de criptografia com uma senha desconhecida, e a partir desse momento ninguém mais consegue acessar o sistema a não ser que você saiba a senha. E aí aparece uma mensagem na tela dizendo, olha, seus dados foram sequestrados, eles não foram tirados do computador, eles foram apenas criptografados com uma senha desconhecida,
e aí para você ter acesso novamente, você vai ter que pagar um resgate, tá certo? E isso é uma característica que a gente chama de ransomware. Fica a dica para vocês que basicamente isso cai em quase toda prova que tem segurança da informação. O ransomware é uma característica que ele, quando instalado no seu dispositivo, ele pode chegar no seu dispositivo de qualquer forma, tá? Pode vir através de um worm, ele pode vir através de um cavalo de Troia, pode vir como um vírus, pode vir de diversas formas, tá? E a característica dele é bloquear e criptografar os dados solicitando resgate, tá? Então ele tornou inutilizável o sistema, porque você não tem como fazer nada. Em termos gerais, os cybercriminosos sequestram essas informações e exigem resgates. Essas são as palavras-chave que você tem que utilizar. E esse resgate geralmente é feito em criptomoedas, que é justamente aquele tipo de dinheiro que é pouco rastreável. Ele não é completamente não rastreável, mas ele é pouquíssimo rastreável, tá? E aí, novamente, para facilitar a vida de vocês, eu deixei aqui a descrição de cada uma das alternativas, né? Aí você tem os mais comuns, né? O ransomware, que é a resposta, que eu já acabei de explicar, que ele criptografa os dados. O phishing é aquele que solicita os dados para ter acesso a tudo que é seu, e aí pode ter sido feito através daquela falsificação de abas do navegador, ou então de um e-mail malicioso falando que é do banco, que você precisa fazer recadastramento, coisas desse tipo, tá? Engenharia social é uma técnica que utiliza uma enganação para o phishing. Por exemplo, quando eu utilizo uma frase de enganação falando, olha, eu sou do banco, eu preciso que você faça recadastramento, eu sou da Receita Federal, eu preciso que você me dê seus dados. Eu estou tentando convencer o usuário que ele deve fazer aquilo. Então, roubar os dados é phishing, furtar os dados é phishing, mas enganar o usuário é engenharia social, tá certo? E essa DOS que a gente está vendo aqui, ó, que é chamado ataque de negação de serviço, é todo tipo de ataque que eu impeço você de trabalhar. Então, por exemplo, o ransomware é a ferramenta de bloqueio que vai gerar a negação de serviço. Então, se o meu objetivo é fazer com que você pare de trabalhar, ou seja, que eu faça um ataque de negação de serviço para você, eu posso usar o ransomware como um dos critérios para isso. Ou eu vou lá na porta da sua empresa e corto o fio de energia, corto o cabo de rede, sei lá, faço alguma coisa para impedir você de trabalhar, tá certo? E por fim, aquele que nem é tão conhecido, esse walling aqui, é um tipo de phishing direcionado a executivos de alto escalão. Você vê que é uma coisa muito específica, né? Então, quando você, ao invés de atacar o estagiário, como aconteceu na questão anterior, você ataca o alto escalão. Então, você vai direto no executivo da empresa, tenta usar a engenharia social para que ele te dê algumas informações através do chamado método de phishing, tá certo? Não envolve criptografia e nem pedido de resgate, apenas ele te dá os dados literalmente, tá certo? Vamos ver aqui, ó, outra questãozinha. Essa daqui já é o Instituto AOCP, tá certo? É outra banca, né? O Tribunal de Justiça do Paraná. Essa banca também é uma banca bem cascuda, né? Uma banca que ela costuma fazer aí questões bem complexas. Então vamos ver se a gente consegue decifrar a banca, tá certo? Então vamos lá. A inteligência artificial é usada para automatizar tarefas. Se você lembra do nosso primeiro bloco, você vai ver que isso daqui estava numa das descrições que eu apresentei para vocês, a automatização de tarefas, tá? Que normalmente exigiriam inteligência humana, como interpretar linguagens, reconhecer padrões, tomar decisões, aprender com dados. Todas as características plenas da inteligência artificial. Com o avanço dessas tecnologias, surgiram ferramentas especializadas em diferentes aplicações. E aí a gente dá uma parada aqui e a gente avalia. Você vê, eu não estou lendo, eu estou avaliando apenas aquilo que a gente conversou anteriormente, tá? Então, o que seriam as aplicações? Eu posso ter uma inteligência artificial específica para gerar textos. Eu posso ter uma inteligência artificial específica para gerar imagens. Eu posso ter uma inteligência artificial específica para gerar vídeos. Eu posso ter uma inteligência artificial específica para gerar respostas de chatbot. Ou seja, cada aplicação exige um tipo de inteligência artificial diferente, tá certo? E aí ele explica como produção de texto, né, ó, produção de texto, só que não espere isso das bancas, tá? Você tem que levar na sua mente
que tudo isso funciona desse jeito. Análise de dados, que são aquelas inteligências artificiais que ajudam você a fazer pesquisas, tá? Geração de conteúdo visual, que envolve vídeo e imagens, tá? Assinale a alternativa que apresenta a ferramenta de IA, cuja principal função é gerar imagens a partir de descrições textuais. Essas descrições são chamados prompts, conforme a gente já conversou, tá certo? Então, dessas inteligências artificiais que vocês estão vendo, a que realmente foi criada com o objetivo de gerar imagens é essa DALL-E, né? Ou seja, a gente tem ela como resposta, mas aí eu já vou adiantando para vocês, você vê uma pergunta que foi utilizada agora em 2025, no segundo semestre, tá? Eu só trouxe questões fresquinhas para vocês, tá? E aí o que que acontece? A inteligência artificial muda muito rápido. Você tem inteligência artificial que foi criada apenas para a resposta de chatbot, que hoje gera imagens. Você tem o Copilot, por exemplo, que foi utilizada para pesquisas, né? E ela já gera imagens. Você tem o Gemini da Google, que ela foi criada para gerar imagens, hoje faz pesquisa, então isso é muito dinâmico, tá? Então eu tentei aqui pegar para vocês a descrição de cada um dos tipos de inteligência artificial apresentados nessa questão, para que você não fique refém de uma informação velha, tá? Então esse YouCon é um buscador, você vê que é uma ferramenta de pesquisa com recursos de inteligência artificial, mas não é especializado na geração de imagens a partir de texto. Mas não significa que ele não faça. Ele é um buscador como padrão, tá certo? Esse Qbot é uma ferramenta voltada à paráfrase e escrita de textos, não para a criação de imagens. Então ele faz o quê? Ele pega documentos, livros, receitas e ele remodula os textos baseados nas estatísticas que a gente conversou para entregar para você um texto talvez mais resumido, coisas desse tipo, tá? Esse DALL-E, ele é um modelo de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, né, que é a mesma do ChatGPT, projetado especificamente para gerar imagens, por isso que ele é a resposta da nossa questão, né, a partir de descrições textuais. Então você vai lá e fala, olha, eu quero, você descreve uma pessoa, ele vai tentar desenhar para você com base nas estatísticas de nomes que ele tem lá, tá certo? Né, esse Copilot da Microsoft, a inteligência artificial, que ele é classificado como assistente, ou seja, ele faz pesquisas e te entrega respostas, lembrando que ele usa muita alucinação, ou seja, ele não é uma ferramenta muito pura, tá certo? E que ajuda nas tarefas de produtividade, como textos, códigos, planilhas, etc. Só que, ó, eu uso o Copilot porque eu tenho assinatura e já adianto para vocês, ele é assim, 30, 40% do que ele me responde está errado. Eu tenho que ter muito filtro para realmente traduzir aquilo que me atende ou não, tá certo? Ele não é focado na geração de imagens, apesar de sim fazer geração de imagens, tá certo? E esse Notion AI, ferramenta integrada ao Notion, que é uma plataforma de produtividade e organização, para auxiliar na escrita e organização contextual. Ou seja, ele não gera imagens, ele trabalha só com texto. Então, os tribunais, por exemplo, utilizam algumas ferramentas não iguais, mas semelhantes a essa para geração de documentos, tá certo? Acórdãos, coisa do tipo. Então, esses são alguns modelos de inteligência artificial que a gente encontra em provas, tá certo? De novo, Instituto OCP, também de 2025, ó, do Tribunal de Justiça do Paraná. Malware, nós já conversamos sobre isso, né? São os softwares maliciosos, é a abreviatura, né? Abreviação de software malicioso, termo utilizado para descrever programas desenvolvidos com o objetivo de causar danos, roubar informações, obter acesso não autorizado a sistemas, redes, dispositivos. Entre os diversos tipos existentes, alguns têm como principal característica, lembrando que não é uma característica única, é a principal, a exibição recorrente e indesejada de propagandas. Aí eu vou pedir que você faça uma avaliação. Você já deve ter ouvido falar em spyware. Spyware. Spyware é uma das características. Você vê que ele não tem ali nas nossas alternativas de resposta, tá certo? Spyware, como o próprio nome diz, é um programa espião. E para ele ser espião, ele tem que estar escondido, ele tem que rodar em segundo plano, tá certo? E existem diversos modelos de spyware, como por exemplo o chamado Keylogger.
Keylogger é um programa espião, é um spyware que monitora tudo que você digita. Então, você instalado no computador, se você digitar seu nome, seu CPF, seu endereço de e-mail, sua senha, ele vai recolher tudo aquilo, ele captura aquilo de forma indevida e manda para o atacante, tá certo? Também nós temos o Mouse Logger, que ele monitora o funcionamento, obviamente, do mouse. Então, todos os movimentos que você faz, onde você clica, ele vai guardando para que o atacante saiba o que você está utilizando. Tá? E tem também o Screen Logger, que é um monitor do teclado, né? Da tela. Ele monitora todo o funcionamento da tela, ele vai tirando prints de tela e vai mandando para o atacante. Então você tem 3 tipos de programas que são classificados como espiões. E a característica que a banca está perguntando nessa questão é sobre propagandas. Então, como que o cara sabe qual é o momento que ele tem que apresentar uma propaganda para você? Ele vai apresentar essa propaganda em janelas automáticas. Essas janelas automáticas são chamadas de pop-up. Então, elas aparecem ali no cantinho direito da tela, na parte inferior, e apresentam propagandas para vocês. Então, é um programa que roda em segundo plano, portanto, ele é um spyware que não aparece na sua tela de jeito nenhum, a não ser no momento que ele chama a propaganda, tá certo? Então, quando ele chama a propaganda, ele é classificado como adware. Então, nossa resposta aí, letra E, adware, é a classificação de programa recorrente indesejado de propaganda, tá certo? Lembrando que Keylogger é um dos modelos de spyware, tá certo? Está na alternativa A. O rootkit é uma característica, né? Até eu deixei em todos eles, eu estou deixando isso aqui para vocês para facilitar. Ele tem uma característica de ser um conjunto de ferramentas que tentam garantir a permanência do programa malicioso no seu dispositivo, mesmo que ele seja detectado pelo firewall, se ele seja detectado pelo antivírus, ele tem recursos para se manter no sistema, tá certo? Esse scareware é um software malicioso que tenta assustar o usuário com alertas falsos, tipo ele começa a dar uma mensagem, muito provavelmente pode ser em pop-up também, na forma de adware, e ele fica te avisando, ó, seu computador está com vírus, você precisa baixar outro antivírus, e aí ele força você a baixar outro programa, né? Então são alertas falsos para você, tá certo? O cavalo de Troia, a gente já conversou sobre isso, ele é disfarçado de um programa legítimo, mas ele pode carregar um programa malicioso dentro dele, tá certo? Então ele abre portas para ataques de roubo de dados, embora possa carregar, ó, ele pode carregar um adware, não é definido para exibição de propagandas, tá certo? Ou seja, pode ter um adware dentro de um Trojan? Pode. Pode ter um spyware dentro de um Trojan? Pode, mas ele não é para isso. O Trojan é um carregador, ele é apenas um transporte para o programa malicioso, tá certo? E ele chega como se fosse um programa legítimo, né? Então, por isso que ele é muito cobrado em prova, tá certo? Em relação à internet, existem muitos, dezenas de conceitos de internet, então a gente vai ter que achar aqui alguns conceitos como resposta, tá? Ainda, Instituto OCP, que é uma banca bem cascuda, como eu já expliquei, tá? O uso da internet envolve diversas tecnologias e ferramentas que possibilitam a navegação. Então, a navegação, basicamente, é você sair, vamos colocar aqui, ó, esse dispositivo para esse dispositivo. Então você tem o seu dispositivo e você quer acessar uma informação que tem em outro dispositivo. Para você fazer isso, você tem que ter o endereço desse dispositivo. Geralmente a gente utiliza o IP. Então você tem o seu IP, o outro dispositivo tem outro IP, então você vai abrir uma ferramenta, um programa que vai permitir você digitar o IP do outro dispositivo e tentar acessar com autorização. O que acontece é que o IP é bem difícil de você decorar. Portanto, ele foi aos poucos sendo substituído a título de visualização pelo usuário, tá? Porque o IP continua funcionando perfeitamente, porque sem ele a gente não consegue navegar, tá? Ele foi substituído por nomes. Esses nomes são classificados como nomes de domínio. Ou seja, um nome de domínio, ele é classificado como um endereço de um site. Então, para você acessar um determinado site, ou você acessa ele pelo nome, ou você acessa ele pelo IP. Isso não vai fazer diferença. Então, você vai ter que abrir um programa no seu dispositivo. Esse programa é classificado como browser ou navegador.
E aí, para que você disponibilize esse site para as pessoas, ele tem que ser programado, ele tem que ser interativo. Então, ele é construído a partir de linguagens de marcação de hipertexto, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, linguagens de marcação de hipertexto. A gente vai colocar aqui não necessariamente, tá? Mas HTML é a linguagem mãe, a linguagem principal de criação de páginas de internet, tá certo? E esse marcação de hipertexto significa que no seu navegador você vai poder clicar no chamado link ou hiperlink, que é o comando que vai executar essa marcação de hipertexto. E isso permite o que a gente chama de navegação. Então aqui nós temos o desenho básico de como funciona a internet, tá certo? Então você tem o seu dispositivo, você quer acessar uma informação que está em outro dispositivo, esse outro dispositivo geralmente é chamado de servidor web, ou seja, um servidor que está na internet, que vai guardar um site ou uma página web, permitindo que você acesse essas informações a partir do seu dispositivo, do seu navegador, tá certo? Então vamos lá. Continuando o texto aqui, né? Ó, a realização de pesquisas e acesso a informações online, entre esses recursos há mecanismos que permitem ao navegador armazenar dados para personalizar e otimizar a experiência do usuário. A ideia é ele tentar entregar para você coisas que estão muito próximas daquilo que você gosta, tá? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo tosco aqui, vai. Eu estou falando com gente do Brasil inteiro, então eu vou pegar um exemplo. Vamos supor que você é de Minas Gerais e você torce para o Cruzeiro, tá? Estou usando o esporte como exemplo, mesmo que você não goste de esporte, acho que dá para entender. Você tem dois times grandes aí em Minas, né? Que é o Cruzeiro e o Atlético. Você torce para o Cruzeiro, que é o time de azul. Só que você tem um sobrinho que torce para o Atlético, que é o time de branco e preto, tá? E aí você pesquisa na internet quanto custa uma camisa do Atlético que você vai dar de presente de aniversário para o garoto, tá? O que o seu computador vai fazer? Ele vai capturar essas informações que você pesquisou, camisa, preto e branco, Atlético, Mineiro, futebol, camisa de esporte. Ele vai pegar todo o contexto e vai guardar e vai falar assim, quer dizer que esse cara aí ele gosta de esporte, quer dizer que esse cara costuma comprar camisa de futebol, quer dizer que ele torce para o Atlético, ele gosta de cor preto e branco. Então daqui para frente eu vou começar a apresentar para ele propagandas que estão vinculadas a isso. E é isso que você começa a ver. E isso da mesma forma acontece. Se você pesquisar pneu de carro, daqui para frente você vai ver propaganda de pneu de carro. Se você pesquisar sobre livros de alguns autores, você vai só encontrar coisas sobre esse livro, sobre esse autor. Então tudo isso fica guardado, ou seja, fica armazenado em forma de dados dentro de um arquivo de texto. E esse arquivo de texto é chamado de cookie. Então, nossa resposta aqui, ó, os cookies, eles representam os pequenos arquivos de texto que guardam informações sobre o usuário, formando o chamado perfil de consumidor desse usuário, tá certo? Então, cookie é a resposta para isso, tá? Existem vários tipos de cookies, em provas a gente pode encontrar isso, são cookies temporários, aqueles que apagam assim que você fecha a janela, tem os cookies, desculpem, tem cookie de sessão, que é aquele que apaga quando você fecha a janela, cookie temporário, que é aquele que fica 2, 3 dias, uma semana mais ou menos, depois ele apaga, e o cookie permanente, que é aquele que guarda senhas, logins, coisas desse tipo, tá certo? Aqui, só definindo as alternativas, a letra A, ela define o web como o World Wide Web, que é a internet de documentos, né? A internet de documentos que a gente costuma utilizar, que é esse desenho que eu acabei fazendo aqui para vocês. O URL é o nome do domínio, ou seja, é aquilo que a gente definiu como nome para acessar um determinado arquivo, é o localizador de recursos da internet. O DNS eu já expliquei para vocês que é o sistema de nome de domínios, é ele que vai permitir que o seu link seja direcionado para o endereço correto, ou seja, o IP correto sem aquela falsificação. E Cloud Compute significa nuvem, ou seja, a nossa resposta óbvia, letra E, tá certo? Aqui, ó, um servidor do... Opa, voltou aqui. Um
Um servidor do TJ do Paraná está elaborando um documento oficial extenso no Word 365 em português, contendo diversos anexos, tabelas, seções numeradas. Para facilitar a navegação do leitor, ele decide inserir uma referência cruzada. Então, só para você entender o que é uma referência cruzada, né, para quem não conhece, num documento do Microsoft Word, imagina que você tem um documento aqui, e aí esse documento tem várias páginas, tá? Então aqui vou só fazer 3 páginas aqui, mas acho que você vai conseguir entender. Vamos supor que aqui você tem uma, sei lá, um gráfico, né? Esse gráfico está aqui, aqui você tem uma tabela, né? E essas coisas têm dados, e aqui você tem o texto, tá? E aí no texto, vamos supor que essa parte do texto aqui se refere ao gráfico. Aí essa outra parte do texto aqui, ó, se refere à tabela. Então o que você faz? Conforme você estiver navegando pelo texto, você apontando o mouse sobre esse texto e segurando a tecla Ctrl, você vai permitir que eu clique sobre o texto que se refere à tabela e você seja levado direto para ela, ou seja, você está cruzando duas partes do documento em forma de referências. Então você tem um texto que se refere à tabela, depois você pode voltar da tabela para o texto novamente. Quando você chegar na segunda parte, você pode segurar o Ctrl, clica e você é levado para o gráfico, depois você volta para o texto novamente. Por isso que ela é chamada de referência cruzada, tá? Que permite apontar, por exemplo, para a tabela 3, localizada em outra página do documento, sem precisar digitar manualmente o número da página ou o conteúdo da tabela, para inserir essa referência cruzada. E aí, ó, já vem a dica, inserir o nome da guia do Word onde você vai encontrar isso, tá? O servidor sabe que deve acessar a guia e inserir, mas está em dúvida sobre qual grupo de comandos. Lembrando que você tem as guias divididas em grupos e dentro dos grupos você tem os comandos, tá? Então ele está querendo saber qual é o grupo de comandos da guia utilizar para localizar. Então é meio óbvio, tá? Quando você clica e você é levado para algum lugar, que nós já falamos, isso é um link. Então qual que é a nossa resposta óbvia? Links, né? Então você tem um grupo links que vai permitir, entre outras coisas, que você use referência cruzada. Ali você vai ter notas de rodapé, notas de fim, você tem os marcadores, você tem tudo que são classificados como link, vai estar tudo dentro desse mesmo grupo, tá certo? Mídia seria você inserir um vídeo, por exemplo. Suplementos é para você instalar programas alternativos dentro do Word. Páginas é para você inserir página em branco mesmo. E tabela seria para você inserir a própria tabela, portanto não seria a nossa resposta, tá? Aqui a gente fala sobre o conceito de arquivos e pastas. Essa é a parte que está sendo diminuída na cobrança, mas toda vez que aparece ela cobra exatamente isso daqui, tá? Então, ó, considere que você, como servidor do Tribunal de Justiça, está organizando documentos relacionados a processos judiciais para facilitar o acesso à organização de trabalho. Durante essa tarefa, você precisa criar várias pastas para categorizar os documentos de diferentes tipos de processo. No entanto, ao tentar nomear algumas pastas, você se depara com mensagem de erro, indicando que um ou mais caracteres não podem ser utilizados. Aí já fica a dica, tá? A dica do Sidão, ó, você não pode usar os dois pontos, você não pode usar as aspas, você não pode usar o asterisco, você não pode usar a interrogação, você não pode usar o sinal de maior, você não pode usar o sinal de menor e nenhuma das 3 barras, tá? Ou seja, são 9 caracteres que você não pode utilizar. Qualquer um deles que aparecer em resposta de prova não pode ser. Então, olhando para lá, é aquele que tem um asterisco que não pode, né? Ou seja, o asterisco não pode, o sinal de maior não pode, a interrogação não pode, os 2 pontos não pode, o único que pode aqui é isso daqui. Então, eu nem li a questão até final, né? Ele pergunta aqui, ó, sabendo que o Windows impõe restrições sobre os certos caracteres, nomear qual dos nomes é válido. Então ele não estava perguntando o errado, ele estava perguntando o certo, por isso que a nossa alternativa é a letra D, tá certo? Vamos fechar mais uma questãozinha aqui, ó, questão de correio de software de colaboração, né, que são os programas de reuniões que a gente tem visto bastante em prova, até porque todos os tribunais estão usando isso daí, né? Então aqui, normalmente, quando você estiver respondendo esse tipo de pergunta, você grifa o nome das pessoas, tá? Para você não se perder. Então, o João organizou uma reunião, então ele é o organizador, ele é o criador dessa reunião virtual não recorrente, ou seja, uma reunião que é só para aquele momento, com a Paula e o Ricardo.
por meio do Microsoft Teams. Então, as 3 pessoas que foram ali convocadas para essa reunião. No horário agendado, apenas João e Paula se conectaram, ou seja, o Ricardo não entrou nessa conversa. Ele foi convidado, mas não entrou, tá? Durante a reunião, João convidou Pedro para participar, porque o Ricardo não apareceu, o Pedro foi no lugar dele para participar e esse aceitou o convite e se conectou. Depois disso, João compartilhou informações através do chat da reunião. Lembrando que o Teams tem essa característica de chat, ele permite que você use o chat para conversar, trocar documentos, compartilhar informações. E lembrando que esse chat é recorrente, ou seja, ele fica disponível para as pessoas que foram convidadas para a reunião. Então, ou seja, mesmo que o Ricardo não tenha participado da reunião, ele faz parte do convite, então o chat é da reunião e é recorrente, ele vai ter acesso, tá? Finalmente, João, Paula e Pedro se desconectaram, finalizando assim a reunião. Considerando que todos possuem a mesma versão do Teams em sua configuração original e que todos estão dentro da mesma organização, que todos usam desktop, assinale a alternativa que indica quem terá acesso, a pergunta é essa, às informações do chat da reunião imediatamente após. Então, aqui a gente sabe, por exemplo, que o João, o Paulo e a Paula e o Pedro, eles teriam isso daí, né? O João, a Paula e o Pedro. E o Ricardo é o que ficou na dúvida, mas ele, como ele foi convidado, ele tem acesso ao chat. Então, letra C é a nossa resposta. Aqui a banca, ela simulou, a VUNESP faz exatamente isso, a FGV faz exatamente isso, tá? Ó, João, Paula e Pedro, seriam os 3 apenas que participaram da reunião, tá errado. Só João e Paulo, isso daqui não precisaria nem avaliar, porque o Pedro ele participou também, né? Só João tá errado também, todas as pessoas da organização tá errado também, porque esse chat é da reunião, não é da organização. Tem o chat das equipes e tem o chat da reunião. Esse é o chat que somente as pessoas podem utilizar, certo? Bom, chegamos aqui a mais uma finalização, né? A gente trabalhou bastante as questões com variações aí. É importante que você faça mais questões. Vou ver se eu até consigo disponibilizar mais algumas questões para vocês treinarem aí, baseado em cada um dos nossos temas aqui. Mas é importante que você viu como que a gente lida. A gente não busca só gabarito, a gente busca que você realmente aprenda, que você busque a resposta correta. A informática é um tipo da matéria que se você não chegar a 80% de resultado positivo, você não é aprovado na prova. Essa é uma matéria que derruba. Ela pode não te classificar, mas ela te derruba com certeza, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado, fiquem com Deus e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá.